A soja que não vai ser, que vai ser descartada, vai pro boi. Cara, eu sempre tive essa dúvida. Inclusive, já entrei em debates aqui, porque eu já trouxe pessoas bem ambientalistas na linha vegana, vegetariana, e já trouxe pessoas mais globalistas na linha mais capitalista, com uma visão de, cara, não é assim, não é essa pira toda e tal. Então, tem 2 episódios bem diferentes pra gente debater. E nesse viés, ninguém até hoje me... Quer dizer, alguns falam uma coisa, outros falam outra, mas eu ainda não sei exatamente do que é feita a ração do boi, que é a polêmica. Tipo, é de soja ou não é? A planta é plantado soja é pro boi ou pro vegetariano? Porque, vou dizer pra vocês, a quantidade de vegetariano no Brasil é minúscula. Todo mundo come carne. A maioria das pessoas comem carne. Se fosse plantar soja pro vegetariano comer, isso é uma mixaria de soja. Porque, em proporção a quem come carne, a maioria da população come carne. Então, mas quanto soja precisa para nutrir ele em um boi? Vamos falar assim, para você nutrir 5 pessoas de soja, vamos bastante quilos, né? Não, será? Para você conseguir nutriente, nem tem quanto de soja você precisa consumir para conseguir a quantidade mínima de proteína que é o principal para a gente sobreviver. Mas bastante. soja é um dos produtos, assim, que enquanto vegetariana, não como sempre. Não, tá, qualquer cara, vegetal, vamos falar, isso que eu quis dizer, eu quero falar assim, de vegetal, a densidade nutricional que tem no vegetal comparado com a carne é bem diferente, Sim, né? Uma vaca maior. alimenta várias pessoas e dá, diferente de que a gente dá um macarrão para alguém que vai comer um pacote de macarrão, mas não vai estar nutrido, ele vai engordar, vai ganhar e vai ficar energia, com fome. e vai continuar com fome, né? Mas assim, só voltando um pouco, na verdade, atualmente, tanto a pecuária quanto a agricultura tem coisas erradas, né? Sim. Tem que ter uma questão de, como é que fala, que é sustentável. Misturar os dois, tudo isso aí tem. Né? Mas assim, é igual falar, seria ótimo se todo mundo comesse alimento orgânico. Você não alimenta a população inteira de orgânico, não tem como. É impossível, né? Então, o esquema está mal armado. Vamos falar assim, né? Como é que funciona está mal armado. Mas não é culpa da pecuária, não é culpa da agricultura. Eu acho que o processo evolutivo que a gente está vivendo, talvez a gente esteja vivendo uma grande dor, assim, que a gente cresceu muito enquanto população e a gente precisa produzir comida. E daí eu vejo 2 lados, assim, eu escuto 2 lados. E eu escuto muito as pessoas falando, tem que comer orgânicos, tem que comer não sei o quê, falando de uma bolha, porque ninguém come orgânicos, a produção de orgânicos no Brasil é 5%, Sim. Isso é insustentável, né? E ao mesmo tempo, poxa, a gente tem que se preocupar com o solo, manejo do solo, tal, quanto por cento do país é plantado. Só que, cara, se a gente for parar para olhar, a área urbana do nosso país é minúscula. O que mais ocupa o nosso país é a produção de comida, porque somos muitos e porque somos um dos maiores produtores de comida do mundo. Exato, uma das melhores carnes do mundo é a brasileira. Não só carne, de todas as outras coisas. Claro. A agricultura também, assim, não sei se é a melhor, mas é um volume alto. Claro, não. Mas há pouco tempo, são lá do Mato Grosso, né? O maior produtor de soja do mundo, individual, era de Rondonópolis, da minha cidade. Uhum. Então temos realmente grande. E é por isso que a gente atrai tanto a atenção do mundo, né? O Brasil, o agro, é o que sustenta a gente. Eu sempre tento trazer essa visão de que, às vezes, as pessoas pensam radicalismo ou pensam na sua bolha, assim, bolha ideológica, né? Que é tipo, vamos fazer bonitinho, que eu falei pra vocês, ser vegetariano é bonitinho. E realmente é. Só que, assim, prático, porque às vezes a gente olha uma coisa, claro que se você cuidar da tua alimentação, eu vejo gente que come carne, que cuida mais do meio ambiente do que qualquer vegetariano, sabe? Tipo, tem uns cuidados com a sua saúde, tem uma relação com a natureza que é muito mais profunda, às vezes, que o vegetariano Nutella, que fica ali comendo coisas plant-based caríssimas importadas, né? Então, é tudo uma visão integral de você entender de onde que vem, de você produzir e tal. Que eu acho que tem muito a ver com a nossa história de vida, sabe? Assim, com quem a gente é, com os conceitos que a gente tem. Então, eu acho que o Geladeira tendo essa visão de mostrar os 2 lados para que não haja esses personagens, assim, de vilão e mocinho, né? Sim, mas um detalhe interessante, né, que as pessoas se preocupam muito com o orgânico, pensando nos pesticidas, né? Agrotóxico, que sim, podem causar mal, mas 99,9% dos pesticidas são produzidos pela própria planta. A planta é um ser vivo, né? Ela quer sobreviver. Então, ela produziu tudo isso ali para desencorajar. Sério? No site do OMS, se você pesquisar lá, ele tem uma página só dos problemas que pode conter toxinas nas plantas. Um exemplo bem simples, se você consumir 5 brotos de feijão cru, você corre risco de se intoxicar e morrer. Todas as sementes cruas
Não pode ser comidas. Então. Inclusive, porque como é uma semente, ela tem uma autoproteção para a subsistência da planta. Exato. Né? De conseguir perpetuar a sua espécie. Então, Sim. se a gente for comer um cereal cru, tipo Exatamente. feijão... Então, Mas aí a questão, né, quando o que você me pergunta é, tá, tu cozinha o quanto realmente às vezes tem de toxina ali, né? Eu fico pensando, e eu acredito que, por exemplo, aquele teu paciente que a gente comentou antes, né, que mandou o relato pro Ciro, a filha do Jordan Peterson, são pacientes que são hiperresponsivos mesmo, que qualquer coisa que eles comam, a autoimunidade vai vir com tudo. Então, tem muita coisa envolvida. Eu acredito que também tem a questão da toxicidade dos vegetais para algumas pessoas, não é para todo mundo, né? Exato. E aí a Exatamente. questão é, temos que olhar para isso também, né? Porque a estratégia com mais carne ou carnívora para quem realmente precisa, pensa, a filha do Jordan Peterson não levantava da cama e ia para quantas cirurgias ela fez? segunda cirurgia. E ela sentia muita dor. Então, ela fala que qualquer coisa que ela coma, ela até já tentou e tal, mas ela passa uma semana morrendo de dor, sofrendo. Então, pra ela... Onde que é a doença autoimune dela, tu lembra? Nas Acho que são- articulações? Ela tem são uma várias, doença né? chamada artrite juvenil idiopática. Idiopática, sim. Né? Então, ela comete todas as articulações, dores absurdas, uma inflamação bem importante. E aí foi isso que ela já estava para a segunda cirurgia e pensando que era melhor acabar com a vida, né? Junto com ela, o Jordan Peterson, o pai dela, vinha com psoríase, se eu não me engano, lesão de pele, né? Aquela que fica descascando. Hemorragia gengival, ele tinha bastante, uma depressão também bem forte. E aí, como ela, né, já estava assim na última, ouviram falar de estratégias alimentares de restrição, e aí pensaram, tentaram com a carne e deu certo. Mas ela não é nem só carne, é só carne de ruminante. Então é só boi ou, né, cordeiro, esse tipo. E já fazem 5 anos que ela consome só isso. E esses bem. dias até eu assisti um podcast dela, que era as perguntas e respostas, né? Aí alguém falou pra ela assim, você não acha chato essa sua dieta? Daí ela falou assim, a expressão em inglês, né? Uma mulher tem que fazer o que ela deve fazer. Ela falou assim, eu acho mais chato se eu comer alguma coisa que eu passo uma semana em hospital. Então, pra ela, ela faz isso e realmente funciona. O Jordan Peterson também, como um bom pai também, acho que eu faria o mesmo. Se a filha tem que comer só uma coisa, acho que ele não se sentiria bem consumindo outras coisas. E ele só come isso. Diz que o humor dele mudou completamente, ele já não tem mais transtornos assim, e a composição corporal dele, hoje ele tem 63, ele fala que é a mesma de quando ele tinha 25 anos. Olha só. É um tal do propósito, é um propósito muito grande. Sim. É, Não, pra- quando a gente tem um quadro clínico, ninguém suporta estar numa situação de doença. Todo mundo quer reverter a qualquer momento. Se você está numa situação aqui de qualquer desequilíbrio, uma dor no ouvido ou qualquer coisa simples, você já quer voltar para o teu estado normal o mais rápido possível. Uma pessoa com dor, ela é capaz de tudo. Eu, tipo assim, não existe nada que me faça não tomar qualquer decisão sobre a minha saúde. Se eu tiver algum problema e eu ver que a solução é mudar drasticamente qualquer coisa na minha vida, eu estou pronta para mudar agora. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? As pessoas estarem abertas Isso. pra cura. Não pra, tipo, não, vou me agarrar nisso até o fim, dane-se a minha saúde. Pro bem-estar, né? Foi o que eu senti, porque eu tive uma mega restrição. Eu falava, Mas assim, mas Tinha uma loucura no início, e hoje realmente faz muito sentido, depois de tudo que eu li. Mas Não, a isso- gente, só pra eu contextualizar, porque a gente começou a falar que a história, de quando a gente tava conversando e ninguém entendeu nada. É que antes de começar o episódio, a gente tava conversando aqui, porque eu tive um paciente, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas ele é uma pessoa que tem uma doença autoimune, bem específica na musculatura e na pele. E ele veio me procurar para fazer uma alimentação plant-based. A gente seguiu na alimentação plant-based, ele teve uma melhora leve e de repente ele teve uma crise. Então eu decidi virar totalmente a alimentação dele para uma dieta carnívora e sugeri para ele, cara, é carnívora, vamos testar. E foi super bem aceito, ele melhorou muito. Inclusive ele me mandou os exames, depois o Ciro acompanhou ele, enfim, e outras pessoas que têm a linha de alimentação carnívora. E ele tá super bem com a alimentação carnívora. Então é um paradigma que a gente tem que quebrar, né? E de mostrar isso. E o Jordan Peterson, para quem não conhece, busque, porque ele é um escritor excelente. E é um cara que também teve essa questão de doença autoimune. E a gente tem muitos guidelines apontando para uma dieta plant-based para tratamento de doença autoimune. Enquanto que nem sempre e nem para todos ela serve.
Exatamente. Eu tenho recebido pacientes, inclusive, Ari, com síndrome intestina irritável. Eu tenho tratado com dieta carnívora e, assim, impressionante a melhora. Eu vou adicionando aos pouquinhos os alimentos. Então, uma paciente minha respondeu com cenoura, alimentos que também não são fontes de food maps, né? Então, desde que eu comecei a estudar, foi uma mudança bem drástica, assim, nos meus atendimentos. O quanto eu tenho percebido que muita gente melhora saindo do tradicional. Isso. O problema Tem esse Sim. outro olhar, né? O problema é isso, é que assim, não tá no mainstream isso, né? A gente não escuta falar lá fora. E sempre falam só que o vegetal é muito saudável. E a gente pega esse exemplo, então, o paciente que você acabou de citar, a Mihaela Peterson, Jordan Peterson, que sim, eles são extremos, que eles reagiam muito mal. Mas tem muitas pessoas que vivem com dor de cabeça, com dores articulares, sempre cansado, em cima de cafeína sem parar, o intestino não funciona bem. E sempre vai tentar achar ou que é assim, a vida é normal, é um envelhecimento, né? Ou vai tentar culpar alguma outra coisa. Do mesmo jeito, quando alguém come uma feijoada, fala que a culpa é do porco, da carne do porco, para ele se sentir tão mal. E nunca olha para o outro lado, né? A pessoa que tem pedra nos rins e que nunca vai olhar para o suco verde que ela está tomando cheio de oxalato, vai pensar em qualquer outra coisa menos nisso. Então, por isso que a gente gosta tanto de falar, eu e a Vanessa falando tanto disso, porque assim, não estou te dizendo que você não pode comer vegetal, mas se você tem algum sintoma, dá uma olhadinha ali também. Quem sabe tira um, tira o outro, vai fazendo o teste, né? Para ver se melhora os seus sintomas, porque não é normal de ninguém viver uma vida se arrastando.